Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Adamar Cast. Meu nome é Rafael Mancini, trabalho na área de desenvolvimento de mercado da Adamar e hoje tenho o prazer de receber dois colegas para falarmos sobre o cenário da cana-de-açúcar e os desafios no manejo para altas produtividades. Ao meu lado direito tenho o gerente de portfólio herbicidas Vinícius Boleta e o nosso representante técnico de vendas Alvo Queiroz, que vão, junto a mim, discorrer um pouco mais aí sobre os desafios, as oportunidades e as soluções que a Adamar traz para o manejo de herbicidas na cultura da cana-de-açúcar. Álvaro, você que tem um longo histórico trabalhando com cana-de-açúcar, já trabalhou em diferentes setores do segmento produtor, traga um pouquinho para nós como que na tua visão está hoje o cenário macroeconômico, o cenário de produtividade, o cenário do produtor de cana-de-açúcar. Bom, é fácil que normalmente a gente tenta comparar com diferentes épocas, né? Então, quando você fala, eu brinco muito, na minha época de usina ainda, a gente trabalhava com açúcar precificado entre 11 e 13 centes. Teve um ano que chegou a 17 centes, a usina falou que ia ganhar bastante dinheiro, ia comprar a usina, enfim. E hoje a gente sabe que 2 anos atrás o açúcar chegou a 25 centes e hoje, se eu não me engano, está variando entre 19 a 20, mas enfim. O mercado, pensando lá atrás, ele está bom, pensando no preço do açúcar hoje. É lógico que se você perguntar para uma usina hoje, para uma usina que já bateu 25 centes o preço de açúcar, ele vai reclamar que está ruim, que precisa voltar para os 25. Mas pensando em precificação em dólar, comparado com outras culturas, exemplo, soja, o mercado está bom, o mercado de cana-de-açúcar está bom. Em termos de produtividade, está sendo um ano que a gente está voltando para as produtividades dos históricos anteriores, como se diz, trazendo aqui um comparativo de 2023, que foi um ano que a gente teve recorde de produtividade em cana-de-açúcar. Depois de 2022 foi voltando para a normalidade, agora de novo está voltando para aquelas produtividades antes disso. A gente brinca muito que a cana gosta de temperatura, água e solo. Então você pega, normalmente em 2023 a produtividade foi reflexo do que aconteceu em 2022. Então 2022 foi um ano que choveu ao longo do ano, tivemos chuvas distribuídas ao longo do ano inteiro, então toda a cana que foi colhida em 2022 foi recebendo chuva e, lógico, isso refletiu em produtividade em 2023. Tanto que tivemos muita sobra de cana em 2023, várias usinas que bizaram muita cana. Então, enfim, foi um ano onde a cana pôde expressar quase que o máximo potencial dela. Não digo o máximo porque a gente sabe de outras produtividades até maiores em outros países, mas ela pôde expressar um grande potencial de produtividade dela quando colocada em condições ideais de ambiente, né? Show de bola. É um cenário positivo, tanto do aspecto econômico, quanto do ponto de vista de produtividade também. Porém, é um setor que, como nós já conversamos em outros AdamaCast, passa por alguns desafios no que tange produtividade, nos critérios de manejo adotados para que a gente tenha melhores produtividades. E gostaria de entrar um pouco mais a fundo, Boleta, num que seja talvez o maior desafio do setor, que é o manejo de plantas daninhas, né? Então, se você puder trazer para nós aí um pouquinho da importância dos herbicidas para a cana-de-açúcar e do porquê se faz um setor tão importante dentro da usina, né? Boa, Mancini. Eu acho que a gente falou um pouquinho em outros episódios sobre os outros problemas, né, que a cana enfrenta, né, esfenóforos, enfim. Mas a planta daninha ainda é um problema que tem demandado muito investimento dentro das usinas, nos fornecedores, porque nós estamos falando de uma cultura que fica entre a plantio, né, e a colheita, ou entre o corte da soqueira e a colheita, de 12 a 16, 18 meses, né, no campo. E isso acaba exigindo bastante de um controle de plantas daninhas, porque a planta daninha é uma planta invasora, oportunista, e ela compete com o canavial, roubando produtividade e também até tirando qualidade, né, desse produto final, né, que é o açúcar, que é o que a gente busca também produzindo cana-de-açúcar aí. Então, acho que por estas razões, pela complexidade da cultura, o tempo que ela fica no campo, os investimentos com herbicidas são muito grandes, né? E não só na cultura da cana-de-açúcar, nas outras culturas, a problemática de plantas daninhas vem crescendo. Então, a cana acaba sofrendo com isso por todo esse contexto, né, que ela está envolvida. E hoje, se você pergunta para as usinas e fornecedores,
hoje o investimento com herbicidas ele é o maior investimento, né, quando você fala de proteção de plantas, né, dentro de uma unidade produtiva de cana-de-açúcar, né? Então, realmente, herbicidas têm uma importância muito grande por esse contexto todo. Diante de toda essa complexidade que você nos trouxe, Boleta, nós sabemos que a cana é uma cultura que fica de 12 a 18 meses no campo, passa por época úmida, por época seca. Sabemos os diversos momentos de entrada que o herbicida é necessário, né? Desde o pré-plantio, plantio, corte de soqueira, no quebra-lombo, enfim, seja um corte de úmida, um corte de seca. Quais os critérios hoje a usina tem levado em consideração para tomar a decisão na escolha de um bom herbicida? O que a usina vislumbra aí como um herbicida ideal para o seu negócio? Mancini, é uma pergunta muito boa, né? Porque ela é bastante ampla, como você mesmo adiantou, né? Você tem vários momentos de aplicação dentro da cultura. Mas, de uma maneira geral, a gente poderia elencar alguns fatores críticos que a usina considera aí, né, para a tomada de decisão do herbicida. Acho que espectro de controle, folhas largas e folha estreita, né, porque é um cenário diverso, né, seja na cana-planta, seja na cana-soca, soca seca, soca úmida. Então, espectro sempre é muito importante quando a gente fala de herbicida pré-emergente, né, porque basicamente, né, cana-de-açúcar são todos herbicidas pré-emergentes, né, o grande mercado. E além do amplo espectro, a gente tem um segundo ponto que é o residual de controle, porque como a gente acabou de falar também, são 12 meses, 18 meses que a cultura fica lá instalada. Então você não pode colher uma cana no mato. Então você precisa proteger esse período, né, longo de tempo. Então isso é residual. E por um terceiro, talvez não menos importante que esses dois, é a seletividade. Porque muitas vezes o herbicida, a depender do herbicida, você tem um impacto direto, né, ou indireto na produtividade do canavial, na longevidade do canavial, na medida que você usa, né, faz a intervenção com herbicidas. Então a seletividade também passa a ser importante. Isso tanto para a cana-planta quanto para a cana-soca, né? Diria que esses são os três principais fatores aí de decisão, né, na escolha de um herbicida para se manejar, né, na cultura da cana-de-açúcar. E dentro desse contexto, né, que nós, esse ano, né, temos a felicidade aí de lançar o Jumbo, né, o nosso herbicida voltado para a cultura da cana-de-açúcar, um produto desenhado para a cultura de açúcar, específico para a cultura de açúcar, para tentar, né, atender todos esses critérios, né, todas essas necessidades do setor produtivo, né. E aí eu acho que o Álvaro pode até nos ajudar um pouquinho falando, né, do que é o Jumbo, né, qual que é a proposta do Jumbo, né, Álvaro? E também os diferenciais, né, o que a gente vê a nível de campo quando a gente vê os resultados de Jumbo aí, né? Bom, o Jumbo, como se diz, é uma soma dos dois ativos mais utilizados hoje em cana-de-açúcar. Então, assim, isso, como você mesmo comentou, Vinícius, lhe confere um amplo espectro de controle para plantas daninhas. É um produto que, como se diz, quando você olha e fala, o Jumbo controla o quê? Quase tudo em cana-de-açúcar. Então, qual que é a questão que a gente fala bastante, nós, assim, que às vezes estamos... Na minha época de usina, como se diz, às vezes você precisa de um herbicida muito flexível, tanto em termos de controle quanto em termos de uso. Porque cana, de novo, você usa um herbicida se está chovendo, você muda o herbicida se secou e você usa outro herbicida se volta a chover de novo. E o ciclo da cana é longo, são 10 meses ali colhendo cana, liberando área para trás, para tratamento de herbicidas e bem plantio também ao longo desse período. Então você precisa ter uma flexibilidade de herbicidas para você usar. E às vezes é muito ruim quando você compra um produto para determinado período, para úmida, de repente o ano é um pouco mais seco. Vou citar um exemplo lá em... Vou citar um exemplo Presidente Prudente. Às vezes chove em junho, às vezes não chove. Quando não chove em junho, é um ano seco. As usinas viram a chavinha para o herbicida de seca. Quer dizer, aquele herbicida que foi programado para aquele mês de junho de úmida que está no estoque, fica no estoque. Isso é um ônus para a usina. Um produto que fica parado no estoque, é custo, enfim. É um problema, não deixa de ser um problema físico de estoque e acaba se tornando um problema financeiro depois, que é o custo ali parado. Mas, enfim, essa flexibilidade é muito importante. E o Jumbo confere isso.
você pode usar ele o ano inteirinho. Se está chovendo, se está seco, os ativos dele eles entregam resultado nessas situações, e é um produto que tem um espectro gigantesco de controle. Não tem o que questionar a respeito do controle do Jumbo. Quais são as principais plantas daninhas hoje, Álvaro, que te chamam a atenção, né? E que o Jumbo acaba que ajuda, né, no controle dessas plantas daninhas aí? Cara, braquiária, ele vai segurar. Até colonião, se você subir um pouco a dose, a infestação for baixa, ele vai dar uma supressão boa. Você pega aí folhas largas, cordas de viola, tiririca, ele vai ter controle, que são muitas vezes as principais, como se diz. Quando você pega uma determinada, vou citar um exemplo, por exemplo, da tiririca, você tem que usar um determinado produto, e o Jumbo tem esse ativo. Quando você pega, lógico, para as gramíneas, braquiária e tal, ele controla. Quando você precisa de residual longo, o Jumbo tem. Um dos ativos dele tem um residual estendido. Então, assim, você tem flexibilidade de uso, flexibilidade de controle e residual. Então, praticamente é um produto completo. Ô Álvaro, e o que é o diferencial dele frente às diversas misturas, né, de tanque que se usam hoje, né, no negócio dentro de uma usina, né? Porque acaba se misturando muito herbicida, certo? E o que é o diferencial do Jumbo versus essas misturas, né? No final do dia, o que você vê a nível de campo? Tecnologia. Ele é a evolução. Hoje é lógico, a gente veio de um período onde você desenvolvia ativos e formulava ativos para uso no campo, e hoje você desenvolve a mistura pronta já, como se diz, com a formulação pensada para estabilizar os dois ativos e para dar eficiência nesses dois ativos. Então, quando você parte para os resultados mesmo que a gente tem aí do Botucatu, lá do Professor Caio, professor Caio, a transposição de palha, né? Exatamente. Fotodegradação, você tem um produto mais estável, né? No campo, né? Você vê mais eficiência, mais ativo chegando na solução do solo, que é onde o controle ocorre. Você vê menos degradação por fotodegradação. Então, é tecnologia. A formulação hoje é você evoluir com o tratamento de herbicidas. É isso aí, eu acho que a ADAMA, que já era conhecida, né, como uma empresa forte no segmento de herbicidas em cana-de-açúcar, traz então esse ano mais uma novidade, né, que é o Jumbo, um produto que, como bem trazido pelo Álvaro, né, é uma formulação exclusiva, uma formulação moderna, pensada para cana-de-açúcar, que atende a todas as necessidades que aquele cenário desafiador da cana nos propõe, que é a transposição de palha, a fotoestabilidade. É um produto que tem no seu slogan de janeiro a janeiro, justamente por essa flexibilidade, né? Pode ser usado do começo até o fim do ano, em diferentes épocas, em diferentes momentos de entrada, sempre com espectro, seletividade e o residual adequado para aquele momento. Quero agradecer então a todos vocês que estiveram conosco, que nos acompanharam em mais um episódio, convidá-los para continuarem nos assistindo à série do ADAMAcast e agradecer também aos colegas Álvaro e Boleta aí pela participação.